3. Trudy Chase. O transtorno de identidade dissociativo, era antes chamado de transtorno de múltiplas personalidades. Acredita-se que de 1,1 a 1,5% da população mundial possui isso. Um artigo no Independent afirma, citação, transtorno de identidade dissociativo é uma estratégia de sobrevivência mental criativa, onde a personalidade se divide em uma idade jovem devido a um trauma severo e crônico, fim de citação. A doutora Mary Seymour, uma psicóloga clínica, disse que quando alguém passa por algo traumático, citação, uma parte da pessoa pode capturar essas memórias e manter o resto da pessoa segura ao segurar e isolar essas memórias. O corpo se lembra disso, mas não é afastado. Ele simplesmente se apega a isso e não compartilha. Um dos casos mais notáveis de transtorno de identidade dissociativo é Trudy Chase, que não é seu nome de nascimento. Nasceu em 1935 e foi criada em Nova York. Chase teve uma vida muito trágica e triste, e o trauma dessa experiência é o motivo pelo qual ela desenvolveu o transtorno de identidade dissociativo. O trauma que ela sofreu não era conhecido por ela até que ela foi à terapia. Através da terapia, as experiências que estavam enterradas começaram a voltar para ela. Ela tinha apenas 2 anos quando sua mãe deixou seu pai e se casou com seu padrasto. Seu padrasto a abusou fisicamente e sexualmente, começando quando ela tinha apenas 2 anos. Ela também descobriu na terapia que sua mãe era abusiva com ela. Ela suportou o abuso até os 16 anos e então fugiu de casa. Ela mudou seu nome para Trudy Chase porque não queria que ninguém de sua vida anterior a encontrasse. Chase contou que percebeu que tinha personalidades diferentes ao ouvir uma voz em sua cabeça pela primeira vez. Ela rapidamente percebeu que havia mais. Descobriu-se que ela tinha 92 personalidades. Ela chamava suas personalidades de tropas, cada uma lembrando partes distintas da sua vida. Ela acreditava que as personalidades surgiram porque, como ela disse, citação, algo tem que ceder, fim de citação. Ela continuou dizendo, citação, você não pode despejar tanto em um ser humano e não perder algo, fim de citação. Ela também se referiu a si mesma e a outras pessoas que vivem com transtorno de identidade dissociativo como estando em uma situação muito melhor do que estavam antes. Ela afirmou que a multiplicidade mantém a sanidade, mesmo nas piores situações. Estamos sãos. Acredite, é mais fácil lidar com isso do que era com o abuso. Suas personalidades tinham nomes distintos. Elas incluíam a Catherine Negra, que era uma pessoa irritada. Outra era Coelho, e essa era a personalidade que lidava com o trauma. Coelho não falava, apenas uivava por causa da dor. É daqui que vem o título da memória de 1987 de Chase, quando o coelho uiva. Em 1990, a vida de Chase foi a base para a minissérie As Vozes Dentro das Vidas de Trudy Chase. No mesmo ano, Chase ganhou atenção nacional quando foi entrevistada sobre sua condição no show de Oprah Winfrey. Nem todas as experiências com transtorno de identidade dissociativo são as mesmas. Algumas personalidades de Trudy Chase estavam adormecidas e algumas nem se conheciam. O terapeuta de Chase era o Dr. Robert Phillips, e ele disse que o transtorno de identidade dissociativo é na verdade uma maneira criativa de alguém gerenciar seu trauma. Ele disse, citando, parece ser algo sobre o cérebro, sobre a mente, que permite que este processo muito criativo entre e ajude a defender uma pessoa. Normalmente é alguém que sofreu abusos muito cedo, antes da formação da personalidade. Porque a pessoa é tão jovem, é incrivelmente difícil para ela lidar com tudo o que está acontecendo com ela. Não apenas isso, mas as pessoas que vivem com transtorno de identidade dissociativo são muito capazes, e o transtorno de identidade dissociativo realmente as ajuda a serem funcionais em suas vidas. Fim de citação. Trudy Chase morreu em março de 2010 aos 74 anos. Número 2. Kim Noble. Kim Noble nasceu em 1960 no Reino Unido. Ela não tem uma grande lembrança do que aconteceu com ela na juventude, que causou um trauma tão extremo para ela desenvolver transtorno de identidade dissociativo.
Ela diz que não quer saber porque seja lá o que for, será perturbador, então ela prefere não pensar sobre isso. O que ela sabe é que seus pais eram operários de fábrica e ela era frequentemente cuidada por outras pessoas. Ela acredita que sofreu abusos entre as idades de 1 e 3 anos. Como adolescente, ela enfrentou muitas dificuldades. Ela teve uma overdose e foi internada em um hospital psiquiátrico. Ela desenvolveu tanto anorexia quanto bulimia. Como adulta, ela teve muitas internações em um hospital psiquiátrico, onde recebeu outros diagnósticos durante esses dias. Quando tinha 20 anos, percebeu que outras personalidades estavam surgindo. Às vezes, as personalidades podiam ser perigosas. Por cerca de 5 anos, ela teve um emprego dirigindo uma van. Então, um dia, enquanto estava dirigindo, uma de suas outras personalidades, Julia, assumiu o controle e ela dirigiu a van em uma fila de carros estacionados. Em seguida, ela foi novamente hospitalizada. Dessa vez, diagnosticaram ela com esquizofrenia. Após ser liberada, uma personalidade dela, Hayley, viu a gravação de abuso sexual infantil por membros de um grupo de pedofilia. Hayley denunciou-os à polícia. Ela foi ameaçada e depois foi vítima de violência intensa. Ela disse que aquele homem jogou ácido em seu rosto e depois alguém ateou fogo em sua cama. Enquanto ela estava na cama, ela conseguiu escapar. Sua casa foi destruída. Kim disse que não sabia nada sobre as atividades de Hayley em 1995. Kim foi diagnosticada com DID e as coisas começaram a fazer mais sentido. Ela iniciou terapia bissemanal e muitos a auxiliaram em sua vida. Ela possui várias personalidades, mas há relatos divergentes sobre o número delas. De acordo com sua autobiografia de 2012, All of Me, How I Learned to Live with My Many Personalities Sharing My Body, ela tem mais de 20. Quando ela foi entrevistada em 2011 para o The Guardian, ela disse que tinha até 100. Kim iniciou terapia de arte para auxiliar com seu transtorno de identidade dissociativo. Várias de suas personalidades adoram pintar. Elas têm estilos diferentes em sua arte. As personalidades contam com Patrícia, a dominante atualmente. Ela é organizada e assegura o pagamento das contas. Ela também garante que a filha deles, Amy, tenha o que precisa. Bonnie era a figura dominante e responsável antes de Patrícia. Judy, 15 anos, sofre de bulimia. Salome é uma católica devota. Temos também o Ken, um homem gay depressivo. Uma personalidade, Rhea Pratt, é uma menina de 12 anos. Com base na arte de Rhea, ela parece ser a mais sintonizada com o trauma que Kim enfrentou em sua vida precoce. A arte de Rhea é mais perturbadora e chocante que a de outros. Patrícia diz que vê as experiências de Kim através da arte de Rhea. Como mencionado anteriormente, Kim tem uma filha chamada Amy. A personalidade Dawn era a personalidade dominante na época do nascimento de Amy. Kim perdeu a custódia de sua filha logo após seu nascimento. Depois disso, Dawn teve que recuar e não ser mais a personalidade dominante. A perda de Amy foi difícil para Kim lidar. Porém, ela recuperou-a levando seu caso ao Tribunal Superior. Foi determinado que Kim e suas outras personalidades eram uma ameaça para Amy. Kim e suas personalidades criaram Amy. Amy tinha muitas coisas positivas para dizer sobre crescer com sua mãe. As personalidades desconhecem as ações das outras quando estão no comando. Eles se comunicam com seu terapeuta via e-mail. Todos possuem suas próprias contas e senhas. As personalidades não compartilham suas senhas. Ademais, a personalidade de Kim já não existe realmente. Patrícia diz que Kim é apenas o corpo e as outras personalidades habitam nele. Mas eles respondem pelo nome Kim. Nas memórias de Kim, ela escreveu que não quer que suas personalidades se integrem. Ela prefere mantê-las separadas porque sua vida tem funcionado bem assim. A psicoterapeuta Dra. Valerie Sinasson, que trabalhou com Kim, define o transtorno de identidade dissociativo como um brilhante dispositivo de sobrevivência criativo.
O sucesso da vida de Kim Noble e seu relacionamento feliz com sua filha mostram que pessoas com transtorno de identidade dissociativo podem viver vidas completas e felizes. Billy Milligan. Os dois casos anteriores mostram que pessoas com transtorno de identidade dissociativo podem viver vidas completas e são indivíduos não ameaçadores. No entanto, no caso de Billy Milligan é muito diferente. Billy nasceu William Stanley Morrison em 14 de fevereiro de 1955, filho de Dorothy e Johnny Morrison. Billy tinha 2 irmãos. O pai deles, Johnny, acabou tirando a própria vida, e isso levou Dorothy a mudar a família de lugar. A família se estabeleceu finalmente em Lancaster, Ohio. Em 27 de outubro de 1963, Dorothy se casou com Chalmer Milligan. Chalmer adotou os filhos de Dorothy, e eles assumiram o nome Milligan. Billy declarou que sofreu abuso sexual e físico do padrasto desde pequeno. Embora membros da família tenham corroborado as alegações, o padrasto de Billy sempre negou. Especialistas creem que Billy desenvolveu transtorno de identidade dissociativo por esse motivo. No entanto, há algumas questões sobre se Billy tinha transtorno de identidade dissociativo antes de viver com seu padrasto, já que algumas de suas personalidades apareceram por volta dos 5 anos de idade e seu padrasto não entrou em sua vida até que ele tivesse pelo menos 6 anos de idade. Billy teve uma infância difícil. Na adolescência, ele foi internado em uma instituição psiquiátrica. Ele foi diagnosticado com uma condição que na época era chamada de neurose histérica. Porém, ele foi expulso do hospital rapidamente devido a problemas de comportamento. Essa tendência persistiu quando foi expulso do colégio e depois dispensado da Marinha ao se alistar em 1972. Após sua experiência na Marinha, Billy se tornou bastante sombrio. No ano em que foi dispensado da Marinha, foi condenado por estupro, sequestro e agressão. Resultado, passou 6 meses em acampamento juvenil em Zanesville, Ohio. Mas seus problemas não terminaram aí. Billy foi novamente preso em 1975, desta vez, condenado por estupro e roubo à mão armada. Foi solto em liberdade condicional em 1977. Ele logo foi preso novamente, desta vez pelo estupro de 3 mulheres no campus da Universidade Estadual de Ohio, e foi assim que ele ganhou o apelido, o estuprador do campus. Antes do julgamento, ele foi examinado psicologicamente pelo Dr. Willie C. Driscoll. O Dr. Driscoll diagnosticou Billy com esquizofrenia, então a Dra. Dorothy Turner fez sua avaliação, diagnosticou-o com transtorno dissociativo de identidade. Os advogados do Billy alegaram insanidade. Comentários de suas vítimas pareciam concordar com o diagnóstico. As mulheres que ele estuprou disseram que durante os ataques, Billy dava a elas nomes diferentes e sua voz mudava. Às vezes ele falava com diferentes sotaques. Também havia mudanças estranhas em seu comportamento. O supervisor de investigação da polícia de Ohio, Elliot Boxerbaum, notou que Milligan parecia ser habitado por diferentes pessoas. Ele disse, citando, "Eu não conseguia dizer o que ocorria, mas parecia conversar com pessoas diferentes, em ocasiões diferentes." Billy afirmou perder a noção do tempo com frequência. Após sair do apagão, geralmente estava em dificuldades. Isso indica que ele desconhecia as ações de suas outras personalidades e não as controlava. Ao retomar o controle, lidava com as consequências das ações das outras personalidades. Porém, nem todos acreditam que o transtorno é real. Isso inclui o professor de psiquiatria Thomas Azaz, que disse, cito, "Múltipla personalidade é apenas uma figura de linguagem. Não passa de uma farsa", fim de citação. Mesmo hoje, usar o transtorno de identidade dissociativo em um julgamento como parte de uma defesa por insanidade é muito difícil. A doutora Dorothy Ottenell Lewis, que é uma psiquiatra especializada em transtorno de identidade dissociativo, diz que não existem testes médicos ou tecnologia que possam provar sem dúvida que uma pessoa está vivendo com transtorno de identidade dissociativo.
Dra. Lewis afirma que a defesa deve apresentar mais provas, como desenhos e amostras de torção de mãos. O julgamento de Billy Milligan, 23 anos por 3 estupros, durou um dia. Não tinha júri, a decisão seria do juiz. Não havia dúvida de que Billy cometeu os estupros, mas a defesa alegou que foi uma de suas outras personalidades. O juiz teve que determinar se Billy poderia ser responsabilizado pelos delitos cometidos por outra personalidade. A defesa fez vários psiquiatras testemunharem. Billy foi declarado inocente por insanidade em 4 de dezembro de 1978. Ele foi o primeiro réu na história dos Estados Unidos da América a usar o transtorno de identidade dissociativo como defesa e ser considerado inocente. Porém, Billy foi impedido de andar livremente. Ele passou os próximos 10 anos em hospitais psiquiátricos estaduais. Ele tinha 10 personalidades quando entrou na instituição. Uma era Reagan, que Billy disse ser uma personalidade maligna. Ele era iugoslavo e comunista. Billy o responsabilizou pelas condenações por roubo que sofreu. Ele afirmou que Reagan se sentia agindo como Robin Hood. Arthur era britânico e interessado em tópicos como ciência e medicina. Então havia Alan, que era manipulador. Tommy, interessado em tecnologia, era conhecido como artista da fuga. Alana, 19 anos, era lésbica. Essa personalidade, descrita como tímida, gostava de crochetar. Ela era a que supostamente estuprou as mulheres. Fez isso para se sentir próxima a elas. Durante seu tratamento, o psiquiatra David Call queria integrar as personalidades de Billy. Mas o oposto aconteceu. Na instituição, Billy desenvolveu outras 14 personalidades. Algumas personalidades foram vistas como riscos de segurança e denominadas indesejáveis. Billy foi enviado ao Hospital Estadual de Lima para criminosos insanos em 1980. Billy desprezava o hospital e o chamava de Câmara de Horrores. Em julho de 1986, ele fugiu por odiar tanto. Ele foi à estação rodoviária de Columbus, Ohio. Ele deixou na estação de ônibus uma fita de vídeo que gravou de si mesmo. Ele explicou que fugiu porque temia pela sua vida. A fuga dele foi um ato de autodefesa. Billy foi para Bellingham, Washington. Viveu como Christopher Carr. Em Bellingham, seu colega de quarto era Michael Madden, de 32 anos. Madden desapareceu em setembro de 1986. Billy vendeu o carro de Madden após seu desaparecimento. Billy também fez uma caixa postal em nome de Madden e encaminhou seu correio para lá. Ele retirou os cheques de pensão e GI Bill de Madden. Michael Madden nunca foi encontrado. Acredita-se que ele foi vítima de jogo sujo. Billy Milligan foi recapturado em Miami, Flórida, após quase 4 meses foragido, em novembro de 1988. Ele tinha algumas posses de Madden. Billy foi questionado pela polícia sobre o sumiço de Madden. Ele deu histórias conflitantes sobre o que aconteceu com ele. Billy é o suspeito principal no homicídio de Michael Mann, mas não foi acusado. Billy retornou ao hospital. Foi libertado em 1988. Médicos consideravam que suas personalidades se fundiram, não representando risco à sociedade. Foi supervisionado pela saúde mental do Estado até 1991. Foi a última vez que ele esteve sob supervisão. Billy se mudou para a Califórnia, viveu lá e depois retornou para Ohio. Billy Milligan foi diagnosticado com câncer em 2012 e ele morreu em 12 de dezembro de 2014, aos 59 anos, em um asilo em Columbus, Ohio. A vida de Billy foi a base e inspirou várias peças de mídia. Daniel Keyes, autor premiado de Flores para Algernon, publicou As Mentes de Billy Milligan em 1981. O caso de Billy inspirou o mês de 2016, filme de Night Shyamalan fragmentado.
Em 2021, a Netflix lançou uma série documental chamada Monstro Interior, As 24 Faces de Billy Milligan. Finalmente, a série da Apple de 2023, estrelada por Tom Holland, The Crowd Room, é baseada em Billy Milligan. Você pode encontrar no youtube.com/criminallylisted. Também possuímos um podcast sobre casos solucionados, o Criminally Listed Presents Into the Killing. Ele está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde ótimos podcasts são encontrados. É tudo por hoje. Obrigado por assistir. Você